Cuando yo llego aquí a Brasil, vengo con una idea que allá en Bolivia manejamos mucho, ¿no? Que es que el segundo país con mayor población negra fuera de África es Brasil. Yo tenía esa idea cuando llego acá a Sao Paulo y bueno, veo aquí en Unicamp, en la universidad, que hay muy pocos estudiantes negros. ¿A qué crees que se debe todo eso? O porquê que acontece isso é que o Brasil ele é um país extremamente racista, acredita-se que tem uma democracia racial, somos todos iguais, todas as pessoas têm acesso a todos os espaços e a todos os privilégios dos espaços. Acontece que a população negra ela é marginalizada nos espaços públicos, como essa universidade, a Unicamp, é um espaço elitista. Esses espaços elitistas eles segregam ao máximo a população negra. Você andou aqui, você viu que tem pouquíssimos negros. Sim. E o Brasil tem uma população com uma maior quantidade de negros dentro da nossa formação. Sim. Mas esse acesso é negado devido pós a abolição do Brasil, os negros não foram inseridos na sociedade do jeito que era devido, todos marginalizados, todos descriminalizados, né? E isso afetou o desenvolvimento socioeconômico e digo até por vezes intelectual de acessos como esse. Não é só os estudantes que estão negados a esse espaço, né? Diga-se de passagem que tem pouquíssimos professores negros em Brasil. E isso é uma questão das estruturas, do racismo estrutural no Brasil. O racismo no Brasil ele é estrutural e institucional, né? Aqui ocorre o racismo institucional, que é a falta de acesso da população negra a esses espaços, né? Com a implementação das cotas, a ideia é que isso mude, mas isso é um processo a longo prazo também. Fora de África, o Brasil é o que tem a maior população negra do mundo, né? E é interessante a gente pensar isso porque como é que a gente tem mais de 50% da população do Brasil é negra e dentro da Unicamp, e não é só dentro da Unicamp, dentro de outras universidades também, 90% é branco. Por quê? Por quê? Então a gente tem que pensar que as nossas universidades são elitistas e elas foram construídas dentro de uma estrutura que é extremamente racista, é elitista, é misógina e a gente tem que pensar como é que faz para transformar esse cenário. Como é que a gente faz para escurecer a universidade? Como é que a gente faz para trazer indígena aqui para dentro, mulher negra, homem negro, mulher indígena, mulheres trans, homens trans, porque essas pessoas que são hoje diferentes, né, que apesar de sermos maioria numérica, somos minoria em direitos, somos minoria politicamente falando, né, e somos minoria intelectual dentro da academia, porque nós produzimos intelectualmente, nós construímos coisas, renovamos ciência, etc e tal, mas a gente sempre é silenciado. Ou existe também uma estrutura que a academia alimenta isso para apagar o intelectual negro, para silenciar a voz desse intelectual, e principalmente se for uma mulher negra. Então, existe uma política de fazer com que as pessoas negras que estão produzindo, que já é uma coisa difícil de entrar aqui, não é fácil. E aí quando você começa a produzir, primeiro você é taxado como louco, você não tem credibilidade, o que você está fazendo não é considerado ciência. E depois de que você consegue se estabelecer enquanto um cientista ou uma cientista, você vai ser esquecido, porque existe uma estrutura que está preparada para fazer isso. Bruno, en esta universidad he visto un pequeño oasis allá en el Fish, donde hay imágenes de gente negra, ¿no? De gente negra entre artistas, entre políticos, entre personas notables. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál ha sido el motivo para poder conformar ese tipo de, ¿cómo se llama? Poster bomber. ¿Cuál ha sido el motivo para poder conformar esto? Foi na verdade uma resposta
Aqui no Instituto. Em 2015 a gente já conseguiu aprovar as cotas, reservas de vagas na pós-graduação. E na chegada desses primeiros ingressantes pela essa política de cotas, já no primeiro mês apareceram várias pichações racistas pela universidade, pichações de cunho neonazista, fascista, de apologia, de apologia à supremacia branca, suástica, enfim, apologia à Ku Klux Klan e frases, a Ku Klux Klan, sim, e frases do tipo negros voltem para a senzala. E a gente fez esse pôster bomber, o Núcleo de Consciência Negra da Unicamp, ele fez esse mural como uma resposta, né? O Instituto naquele momento não respondia devidamente sobre isso, e foi algo que teve uma repercussão muito grande na mídia, né? Daí a gente, como resposta, a gente decidiu colocar, olha, se o problema são os negros, então os negros que eles vão ficar vendo. A gente colocou literalmente em cima dessas suásticas. A razão de ter esse mural, isso aqui a gente chama de pôster bomber, a representatividade negra. Aqui a gente tem várias personalidades negras que a gente acredita que são pessoas importantes que influenciaram a cultura negra e o avanço da intelectualidade dentro dos espaços. Teve um pôster bomber no Instituto de Medicina, na faculdade. Aí em vários lugares. Isso, se você rodar pela Unicamp, você vai ver vários pôster bombers. Teve um desse em frente à reitoria, foi arrancado. Teve um na medicina, os estudantes reclamaram, falaram que o pôster bomber altera a estética do prédio com as personalidades negras. Né? A gente sabe que não é isso, a gente sabe que é pura e simplesmente o racismo. Né? Ninguém quer se deparar com um muro cheio de pretos e pensar na possibilidade desse espaço ficar cheio de pretos. Para eles é assustador. Jordana, ¿qué es lo que hace uno que sea negro? Al parecer no necesariamente ese color de piel. Bom, primeiro a gente tem que pensar que no Brasil, por conta da democracia racial e do colorismo, o colorismo é quanto, dependendo do seu tom de pele, você tem mais passibilidade entre o mundo branco ou menos passibilidade, ou você está mais passível ou mais vulnerável à violência, a violência policial que seja, ou de ser confundido com um bandido. E é importante a gente pensar nisso porque quando aconteceu o processo de abolição, todas as pessoas que eram mestiças, pessoas como eu, por exemplo, elas conseguiram ter uma ascensão social maior, porque elas tinham possibilidade nesse mundo dos brancos. Então, pessoas como eu, que têm pele clara, elas são muito mais aceitas do que pessoas de pele escura. Isso, como vocês chamam, colorismo? Colorismo. O colorismo é classificar as pessoas negras dentro de um leque de cor. Tonalidades. Tonalidades, exatamente. Então tem as pessoas de pele muito escura, as pessoas de pele mais clara, e aí dentro do colorismo também tem outras características, que não é só a cor da pele, mas a gente tem traços físicos, como nariz alargado, nariz mais largo, ou nariz fino, boca mais carnuda, lábios grossos, finos, a gente tem textura do cabelo. Então tem tudo isso. Então não é só a cor da pele que define se uma pessoa é negra, não. Tem um conjunto de coisas. Pero tú decías hace rato, acabas de decir que personas mestizas como yo, tú te atribuyes como mestiza. Sim, eu sou filha de um casal interracial. Meu pai é negro e minha mãe é branca. Sin embargo, eres parte del movimiento negro. Sim, eu sou do movimento negro. ¿Eso puede pasar? ¿Puede ser, digamos, una del movimiento negro siendo, digamos, mestiza o como tú dices? Sim, é porque a ideia da mestiçagem no Brasil, ela não existe. A gente não, apesar do nosso país ter sido formado a partir do estupro, e desse estupro nasceu a miscigenação, então a grande parte da população é mestiça, né? Mas esse discurso não existe no Brasil. Existe o discurso que somos uma nação miscigenada. E ponto, acabou. Não existe uma politização ou uma reflexão, principalmente dos movimentos, sobre isso. O movimento negro, ele pensa assim, na mestiçagem, na miscigenação, mas o movimento negro está trabalhando
o IBGE, por exemplo, se uma pessoa for me classificar, ela não vai me classificar como negra, vai me classificar como pardo. ¿Cómo es la parda, a diferencia de negra? Então, o pardo é essa pessoa que tem passibilidade no mundo dos brancos. Ele tem uma descendência negra ou indígena. Ah, ya. Pardo también puede ser indígena o negro. Sim, mas ele tem uma passibilidade fácil no mundo dos brancos. Só que essa passibilidade também não é uma coisa tranquila, não é você totalmente aceito. Então, para eu ser aceita, eu teria que negar alguns traços meus, como o meu cabelo, por exemplo. Eu teria que ter uma postura política extremamente diferente da que eu tenho hoje. Porque não é apenas você, alguém olhar pra você e falar, ah, não, tudo bem, você é branca. Bom, isso nunca aconteceu comigo. E é isso também. O pardo, ele não vai ser confundido com um branco. Ninguém vai apontar pra ele e dizer que ele é um branco. Mas provavelmente também ninguém vai apontar pra ele e dizer que ele é negro. Eu acho que a universidade, por ter uma pluralidade de pessoas assim muito grande, não só de pessoas de origens diferentes, origens não só do ponto de vista racial, mas pensando em termos de classe, em termos regionais, então vira um caldeirão praticamente de uma diversidade muito grande de pessoas. Eu acho que essa postura, né, acho que ela é fruto do próprio movimento social, que é o primeiro passo para uma pessoa negra se reconhecer enquanto negra e positivar a sua identidade. ¿Cómo se hace eso de positivar? Positivar no sentido de, vou dar um exemplo. Eu não acho que todo mundo que tem dificuldades com sua identidade racial não se reconhece como negro. Vou dar um exemplo. Quando eu era pequena, eu sempre soube que eu era negro. Nunca tive dúvida disso. Desde que eu nasci, porque minha mãe é branca, meu pai é negro e tenho um irmão branco, tenho irmãos brancos e eu era o único filho negro. Pero no, alguien podría decir que podía ser mestizo, ¿no? Si tu papá era blanco. Sim, mas como no meu contexto era muito marcado, né, uma mãe branca e um pai negro, e isso sempre foi muito marcado, então nunca tive dúvidas. E na escola, quando as pessoas xingavam, enfim, tinha aquelas brincadeiras de crianças, brincadeiras racistas já. Claro, sim. A resposta que não só que vários amigos tinham é, ai, mas você é mais negro do que eu, não significa negar que você é negro, mas de dizer que isso é ruim, só que você está numa situação pior, que talvez você seja mais escuro, talvez você seja mais negro. Então é de positivar e de reconhecer que tem beleza nisso e que tem potência também nesse espaço, né? E daí se conectar com a sua própria história, e uma história não só do ponto de vista familiar, mas uma história mais coletiva, né? Bruno, ¿en qué consiste este núcleo de conciencia negra? ¿Por qué nace esto y cuál es su función que tiene dentro de la UNICAMP? Eu acho que vou começar de como que aconteceu, né? Mais ou menos ali em 2012, os estudantes e funcionários, enfim, organizaram em volta de um evento, que é um evento que acontece até hoje, que é o Quem Tem Coragem, ele é anual, o núcleo continua fazendo esse evento. E esse Quem Tem Coragem era um evento para acontecer na Semana da Consciência Negra. Isso em 20 de novembro, que 20 de novembro? Sim, em 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Daí, após o fim desse evento, os estudantes negros que se reuniram naquele momento viram a necessidade de continuar se reunindo e de pautar o debate racial para além desse evento, pautar ele cotidianamente. Aí é aí que nasce o Núcleo de Consciência Negra da Unicamp. Eu ingressei no Núcleo de Consciência Negra da Unicamp em 2014, já desde meu primeiro ano, meu segundo mês, eu já estava no Núcleo de Consciência Negra da Unicamp. E daí é um espaço de acolhimento, é um espaço para receber pessoas negras, para a gente poder trocar ideias, para a gente poder conversar, para pensar o que é a consciência negra, por exemplo, que também não é algo acabado, é algo que está em construção. Fui para o Núcleo de Consciência em 2017, no momento em que estava acontecendo a votação pelas cotas, desse frisson político que estava acontecendo. Foi um momento muito intenso aqui na Unicamp, principalmente para as pessoas negras daqui. E eu vinha de outros coletivos negros, de mulheres negras de Goiás. E quando eu cheguei aqui, primeiro eu levei um susto de encontrar tantas pessoas brancas nesse lugar.
E não apenas isso, de ser extremamente questionada sobre a minha competência aqui dentro. E eu sei que eu não estava sendo questionada porque eu sou incompetente, não é isso. Eu estava sendo questionada porque eu sou cotista. Porque eles fazem questão de deixar muito claro quem é você e o seu lugar aqui. Al inicio de esa pequeña entrevista tú decías que Brasil es un país racista, ¿no? Y dentro de esa marginación o ese trato diferencial que se da hacia la población negra, ¿cuál es ese espacio, capaz puedes decir, de la población indígena que hay en Brasil? Hay también una cierta marginalidad a los pueblos indígenas y también, no sé si me podrías responder, ¿cuál es la relación o el diálogo que tienen entre los indígenas de Tierras Bajas con los movimientos políticos negros? Existem alguns vínculos, os indígenas foram exterminados no Brasil, né? Essa terra é deles, mas eles foram tirados a ferro e fogo daqui. E eles são lembrados só nas pinturas, para celebrar o dia do índio, com algumas comidas, ó, vamos fazer a dança de tal, e aí as pessoas costumam lembrar. Mas o movimento indígena no Brasil ele também é articulado e ele é forte, mesmo ele tendo um número de pessoas muito baixo, porque a população indígena brasileira foi dizimada, e isso é terrível, né? A gente sabe que a população originária aqui, majoritária, era de índios, e hoje a gente não sabe nem onde eles vivem e o que acontece, porque acontece uma marginalidade dentro disso. As pessoas não querem saber, né? Os governantes não querem divulgar isso, que não é interessante também, né? Deixar que as pessoas saibam de tudo isso. E o que acontece é que essas lutas, elas caminham juntas, né? A luta das cotas, por exemplo, ela aconteceu coletivamente junto com pessoas do movimento indígena também, né? E as cotas abriu vagas no vestibular indígena também, né? Então ela não vem só para a população negra. As mudanças, ela vem em coletivo. E é engraçado você pensar como esses povos se unem, né? Aqui no Brasil eles se unem pela violência, né? Pela marginalidade e pela agressão que eles são tratados no seu dia a dia, né? Você ser índio no Brasil é diferente de você ser negro, mas não é tão diferente não, porque você está marginalizado, você vai ser criminalizado também, você vai passar por violências assim que essa sociedade racista reproduz com muita força. E as pessoas, elas não têm consciência disso, porque é como eu te falei, o racismo está estruturado na sociedade de uma forma que é difícil você desarticular ele com pequenos movimentos, entende? E isso é muito cruel para quem vive isso do outro lado, né? Os negros, os índios. Ser negro dentro de una universidad racista y a la vez también haber decidido tener otra opción, digamos, sexual. ¿Cómo tú lo vives eso? ¿Cómo tú, no sé si podías decir algo? Não, sim. É um tema, ele é complicado porque sempre quando eu vou responder algo nesse sentido, de dizer que também a pluralidade de diferenças, de vivências, elas também são bastante diversas, né? Então, mas eu posso ter algumas coisas que talvez sejam em comum, sejam mais parecidas, né? Pensando, por exemplo, em situações de, sei lá, pessoas negras que nascem com sexo biológico masculino, há uma cobrança intermitente por um tipo de masculinidade brutalizada, né? Há um senso comum, há um estereótipo do homem negro que é bruto, que é violento, que... Claro, sim. E isso é um pouco cobrado também, né? Porque daí é o que as pessoas vão falar, além de preto é viado, sabe? Além de preto é homossexual, como assim? E daí essa é a primeira dificuldade. Daí eu acho que não é nem somente em termos de preferência sexual, de orientação sexual, em termos de gênero também, né? Pensar, por exemplo, como que um homem negro tem que se comportar. Claro. Hoje vai estar de brinco, vai ser mais feminino, vai ser menos feminino, como que isso acontece? E para as mulheres também, né? Para as mulheres negras, para as, enfim, variadas identidades trans, para as travestis, há uma cobrança de que você siga determinados estereótipos, né? Que você se assente em determinadas identificações e que você se comporte como tal, né? Pensando em termos de movimento, eu acho que já foi mais complicado, mas historicamente, pensando no movimento negro contemporâneo, uns 30, 40 anos, de 78 até agora, desde a primeira reunião, sei lá, do movimento negro unificado, você tem pessoas que se entendiam como homossexuais pautando, olha, a gente precisa
somos negros, mas a gente também tem diferenças entre negros, né? Claro. Diferenças de vivências. Assim como é, por exemplo, no movimento LGBT. LGBTQI, né? Há diferenças. Somos gays, lésbicas, bichas, viados, sapatão, mas a gente é muito diferente. Em termos de classe, em termos de origem social, em termos de raça. E tudo isso se constrói, né? Eu acho que não vai se somar, mas ela se constrói mutuamente, né? Tudo isso conforma uma determinada experiência. A gente tem que pensar a importância do feminismo negro não apenas dentro da academia, mas na sociedade em geral. O feminismo em geral, que é o feminismo branco, que é europeu, de mulheres de classe média no mínimo, ele não contempla as nossas necessidades, as nossas demandas. O feminismo branco, ele não pensa como que as mulheres negras são tratadas, ou são vistas, ou são retratadas na sociedade. Uma coisa muito simples. Enquanto as mulheres brancas estavam lutando pelo direito a trabalhar fora de casa, as mulheres negras sempre fizeram isso, claro. Sempre. E enquanto as mulheres brancas estavam lá gritando, queremos trabalhar fora, quem estava cuidando dos filhos delas éramos nós, mulheres negras. Então, e aí é interessante que as teorias do feminismo negro ajudam muito as teorias e os avanços do feminismo branco. Mas não, isso não é reconhecido. E outra coisa que eu acho interessante pensar é quando a maioria das mulheres... assim, bom, o feminismo branco tem várias ondas e várias vertentes, o feminismo negro também não vai deixar de ter várias vertentes. Mas é interessante a gente pensar que o feminismo negro, ele não está dissociado do homem, então ele está pensando também a relação com o homem. E o homem, claro que o homem é machista, é opressor também, e as mulheres negras, além de serem oprimidas pelos homens brancos, pelas mulheres brancas, também são oprimidas pelos homens negros, mas a gente está pensando também em como que a gente vai construir essas relações com esses homens, porque esses homens são os nossos filhos, os nossos pais, os nossos maridos, e a gente não está sozinha, não está isolada no mundo. O feminismo que eu quero e que eu acredito e que eu tento trabalhar dentro dele é um feminismo a partir da Lélia Gonzalez, que é esse feminismo em que os homens não estão excluídos. Na verdade, o feminismo não é só para nos salvar, né? Não é só para nos ajudar a ser independentes, não sermos submissa, não virarmos objeto na mão de um homem, mas eu acho que o feminismo ele tem que libertar o homem também. O feminismo tem que estar presente na vida do homem, porque quem é o agressor é o homem, não é a mulher. E aí, se a gente falar só com os nossos pares, se eu falo só para uma mulher, claro que eu tenho que falar para ela tem que saber o que é um relacionamento abusivo, ela tem que saber o que é um tratamento racista com ela tem que saber, ela precisa ter esse conhecimento. Mas o homem tem que saber o que fazer para não ser um machista, um racista. Como que as relações dele também podem ser transformadas e pautadas pelo feminismo. Que eu acho que é totalmente possível, se eles tiverem interesse e se empenharem para isso, claro. Obrigado, Titânia.